Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, a alegria em meio às provas. E hoje o nosso tema é Vivendo sem medo do futuro. Em Filipenses capítulo 1, versículos 19 a 30, nós vamos fazer a meditação de todos eles. Nós temos algo muito importante. Como Paulo olhava sempre da perspectiva de Deus, ele também olhava para o futuro sobre outras duas perspectivas. Vamos ver aqui. Filipenses capítulo 1, dos versículos 19 a 30 diz assim: Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, darei frutos do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é muito mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça neste corpo. Até aqui. Então, aqui Paulo nos mostra como nós podemos olhar para o futuro. Em primeiro lugar, ele olhava para a vida com os olhos de Deus, não com os seus olhos, mas com os olhos de Deus. Eu sempre tenho uma frase que eu sempre ensino: não basta ter olhos, tem que ter visão. O apóstolo, como nós vimos, ele está preso e ele estava esperando o julgamento. E a sua absolvição é ansiosamente esperada pelos crentes de Filipos. Todavia, a sua condenação por parte do imperador. Então aqui tinha duas coisas que estavam se esperando. É uma dolorosa, então, possibilidade de que ele fosse condenado. E isso pensava os crentes, então. E o Paulo, porém, mesmo que ele estivesse preso, como nós vimos, algemado a um soldado da guarda pretoriana, aguardando a sentença que poderia levá-lo à morte, ele transborda de alegria. E, além disso, ele encoraja a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito, pois a sua segurança era devido a três fatos importantes que nós já vimos anteriormente. Primeiro, quando ele olhava para o seu futuro, ele olhava para o passado sem amargura. Lembra? Capítulo 1, versículo 12. Ele sofreu as perseguições, os açoites, as prisões, as acusações, as privações, os naufrágios, o fome, o frio. Mas ele, ao computar ou colocar todas essas coisas na balança, ele tirou uma conclusão: que elas contribuíram para o progresso do Evangelho. E no versículo 13 a 18, ele olhava para o presente com alegria. Por isso ele não tinha medo do futuro, porque quando ele olhava para o passado, ele não tinha amargura nenhuma. Todos estavam perdoados e livres, porque ele sabia que tudo o que aconteceu com ele até aquele momento serviu para o progresso do Evangelho. E aqui nos diz também, dos versículos 13 a 18, que foi o que nós vimos, que ele olhava o presente com alegria. A sua prisão não interrompeu ou limitou o ministério, como nós vimos, e ele abriu novos horizontes mesmo na prisão. Então, a igreja ela foi revitalizada, a igreja de Roma, por suas algemas. A guarda da elite ali do imperador passou a conhecer a Cristo por seu intermédio. E as cartas da prisão romperam séculos e, como sempre, foram e são e ainda serão verdades consoladoras de Deus para o seu povo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós temos o consolo de todas as coisas que ele passou por amor de Cristo, e isso nos consola. E ele olhava para o futuro com gloriosa certeza
Então, olha só, ele olhava para o passado sem amargura. Agora, vamos refletir a respeito de nós. Como você tem olhado o seu passado? Se você continua olhando o seu passado com amargura, com certeza você não tem a alegria de viver a vida presente. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Pois se ele olhava para o passado dele e ele já tinha liberado, perdoado, ele estava livre da amargura do seu passado, então agora ele estava vivendo o seu presente com alegria. E nada poderia impedir de que ele cumprisse o propósito para qual ele foi chamado. E agora ele pode então olhar para o futuro com certeza, né? O futuro não amedrontava Paulo. O fim da linha também não era um martírio, porque logo que nós vimos que ele falou, mas sim a glória, a lembrança de que se ele partisse naquele momento, se ele fosse tirado, para ele era lucro, porque o que ele queria era a glória, ver a glória de Deus. Então, a última cena não é a guilhotina romana, mas na mente de Paulo era o paraíso. A morte para ele não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Os nossos amados que morreram em Cristo, eles receberam a sua recompensa gloriosa. Por isso Paulo declara, morrer não é ir para um sepulcro escuro e gelado, mas é partir para estar com Cristo. Então, por causa das cadeias de Paulo, Cristo se tornou conhecido. Por causa das críticas dos críticos, Cristo ele foi pregado. No entanto, por causa do sofrimento, também Cristo foi engrandecido. E em segundo lugar, aqui a gente pode ver que ele olhava para a vida pela ótica dos seus irmãos. Paulo jamais, e isso é uma coisa tão importante, porque nós somos tão viciados em nós mesmos, que nós somos entediados, que nós estamos amargurados, desanimados, entediados, frustrados. Por quê? Porque nós somos viciados em nós mesmos. Mas Paulo aqui, ele olhava para a vida pela ótica dos seus irmãos. Paulo, ele jamais centralizou a sua vida em si mesmo, em seus desejos e as suas necessidades. Ele sempre colocou os outros na frente do seu próprio eu. Ele sempre abriu mão dos seus direitos a favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja ele estava disposto a ficar. Se para ele o viver é Cristo, e era um motivo para ele continuar vivo e abençoar os irmãos, foi isso que ele fez. Nós lemos isso no versículo 24 e 25. Ele não pensava em aposentadoria, enfiar-se num pijama e comprar uma cadeira de balanço, não. Paulo não pensava em sair de cena e buscar um tempo de recolhimento para cuidar de si mesmo. Paulo era como uma vela. Ele quer brilhar com a mesma intensidade enquanto vive. No texto, então, nós podemos abrir as cortinas da alma de Paulo e ela nos oferece, então, essa visão confiante quanto ao futuro. Primeiro, a certeza que todo cristão deve ter, que Deus não tem prazer no sofrimento nem na morte dos seus. Ele não tem prazer no sofrimento. Ele não acreditava que o seu sofrimento era meritório, que ele merecia esse sofrimento. Ele estava preso, mas o seu desejo era sair da prisão. Mas o apóstolo afirma aqui, porque estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A palavra usada aqui por Paulo é libertação, para significar que a segurança dele, tanto dentro como fora da prisão, a segurança dele era a salvação. E como ele tinha certeza da sua salvação, para ele a sua alma estava livre. O bem-estar dele, a segurança dele, era a certeza que ele tinha da sua salvação. Então aqui Paulo demonstra uma confiança nessa libertação por duas razões muito importantes. Primeiro, a humana, e segundo, a divina. Em primeiro lugar, pela oração da igreja. Paulo,
ele foi um homem muito importante e ele sempre expressava tanta confiança na oração que Paulo ora pela igreja e sempre estava orando pelos outros e pede oração pela igreja. Em todas as cartas de Paulo ele está pedindo oração, sempre pedindo oração pela igreja. Ele estava preso, mas ele não pedia para ser liberto. Ele tinha certeza da sua libertação por causa das orações da igreja a seu favor. Então a Bíblia nos diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Então a resposta aqui diz que a súplica dos filipenses era a resposta à sua súplica em favor deles. E também, em segundo lugar, ele tinha essa convicção da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, a ação de Deus não anulava a intervenção divina, nem a soberania de Deus e nem a responsabilidade de Paulo. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo será colocado em liberdade, mas essa ação do Espírito Santo vem com a resposta da oração da igreja. Então, a provisão do Espírito sugere um revestimento, mas também sugere um fortalecimento na vida, de tal forma que a coragem não lhe faltou, nem o seu testemunho foi prejudicado. Seja qual for o resultado do processo contra ele, a ajuda do Espírito é nada menos que o poder de Cristo disponível para todo o seu povo. Como você tem olhado o seu passado, o seu presente e o seu futuro? Para vivermos sem medo do futuro, precisamos entender que nós temos a provisão do Espírito de Jesus Cristo e é Ele que nos dá poder para que possamos vencer em meio às nossas provas. Que Deus abençoe você, abra os seus olhos, que caia as escamas dos seus olhos e você possa ver a vida como Paulo vê a partir dos olhos de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.